Bom dia. Essa é a resolução da primeira questão, em que foram dados os dados para dimensionar a pressão no reservatório do biogás. E são 4 componentes que são constituídos do metano, que para uma melhor organização das questões e dos cálculos foram divididos em 1, 2, 3 e 4. O primeiro passo foi calcular os componentes A e B, que são dados pela fórmula, que é A27 igual a constante de gás ideal elevado a 2, mais a temperatura elevado a 2, dividido para 64, vezes a pressão crítica. Nesse primeiro cálculo, a gente multiplicou 27 pela a constante de gás ideal, que vai ser 8,314,7, que vai ser em todos os cálculos dos componentes, vezes 304, igual a 2 elevado a 2, dividido para 64, igual a 73,76. Só que essa temperatura está dada em graus Celsius, em Kelvin. Então, vamos multiplicar ela para 10 elevado a 5 para Pascal. Após esse cálculo, foi dado o resultado de 0,36589. Fazemos esse mesmo cálculo com essa mesma fórmula para todos os outros 3 componentes, e o resultado foi esse. Agora, para calcular o componente, o parâmetro B, vai ser feito uma fórmula também que é utilizada, que seria o gás ideal vezes a temperatura dividido para 8, igual a pressão, dividido 8 vezes a pressão crítica. Aqui vamos utilizar a constante de gás ideal, que é 8,314, que foi utilizada anteriormente, vezes 304,2, dividido para 8, vezes 73,76. Vamos fazer o mesmo esquema de conversão de Kelvin para Pascal e vamos multiplicar essa temperatura para 10 elevado a 5 para dar Pascal. O valor de B deu 4,28 menos 5. Foi feito o mesmo com os outros 3 componentes e foram dados esses valores. Agora, precisamos calcular a fração. Para isso, vai ser utilizada a conversão de mol, que se utiliza na massa total igual à massa do componente 1, do componente 2, do componente 3 e do componente 4. E essa fração total vai ser a massa de cada componente dividido pela massa total. O número de mols vai ser igual à massa de cada componente dividido pela massa molecular, que foi colocado em quilograma e quilomol. Esquematizado de uma forma bem simples, nós utilizamos o valor do primeiro componente, dividimos pelo valor de 1 tonelada, e depois dividimos por 44. E deu esse valor aqui. Fizemos o mesmo com os outros 3 parâmetros, os 3 componentes. E agora vamos tentar achar o valor. O valor de Y é a fração molar, que é igual ao número de mol dividido pelo número total de todos os componentes. Os valores dos componentes foram esses daqui. E agora nós vamos calcular o valor dos coeficientes, que são o A de cada componente. Para calcular a mistura, como ele tem mais de um componente, foi esquematizado, que foi basicamente pegar cada foi cruzado os valores de cada um dos 4 componentes e chegamos a esses valores aqui. Vai ser feito essa esquematização com
I, que seria o I igual a 1, J igual a 1, igual a 1, e respectivamente vai se repetir. E percebe-se que vamos utilizar esses que estão em círculo, estão destacados, já que eles apresentam uma repetição de valores. Para fazer o cálculo da mistura, nós vamos pegar esses valores que estão destacados aqui, que estão aqui nessa fórmula, que correspondentemente estão aqui nos coeficientes cruzados, e vamos jogar nesse esquema aqui para saber qual será o valor da mistura de A. Esse jogo, mais ou menos, seria da mistura 1 igual a A11 mais 2 vezes Y1 vezes Y2 vezes A12 mais 2 vezes Y1 vezes Y3 igual a A13 vezes Y1 mais Y4 vezes A14. Vamos fazer esse esquema com todos esses que estão em círculo. E após obtermos o valor total, nós vamos tirar a raiz desse problema, de todo esse valor dessa mistura, que vai dar 0,49926. Eu tentei fazer dessa forma, de tirar a raiz, mas o meu resultado final não foi, como pode-se dizer, eu não achei que bateu muito, então eu preferi não tirar a raiz e deixar o valor total, que foi 0,24266, que foi, inclusive, o valor bem aproximado do metano. O B da mistura vai ser o ponderado das frações que foram feitas. Essas frações de B vão ser calculadas com o Y, que seria a fração que foi feita molar. Aqui, então, vai ser um jogo entre B e Y. O valor foi quase a mesma coisa da mistura, foi um valor muito aproximado com o valor do metano. Após feito todos os passos, agora vamos começar a organizar nosso cálculo. Nós colocamos aqui os valores que foram dados na questão. A temperatura, ela estava em Kelvin, então convertemos ela com um somatório de 50 mais 273,15, que deu 300, que a temperatura no final será 323,15. Preciso ajeitar porque a minha ordem ficou errada, então eu já vou consertar. Bem, tentei consertar o máximo possível, já que eu confundi a ordem. Bem, para a gente saber o valor cúbico, a gente vai ter que fazer um simples cálculo sobre de 4 sobre 3 igual a π R3, que vai ser 4π sobre 3 igual a diâmetro 2. E após feito esse cálculo, o resultado foi 4,1887. E para saber o volume de metro cúbico por mol, nós vamos multiplicar por 1000 vezes a soma de número de todos os números de mols dos componentes. E o resultado foi 8,2355 menos 5. E a pressão Pascal, que foi dada aqui, a pressão foi dada. E após fazer a fórmula de Van der Waals, foi dado esse valor aqui, 326,766. Fórmula de Van der Waals, que seria o P igual a V ao volume, elevado a 2, depois o volume menos B igual a RT. Toda essa esquematização que fizemos aqui para saber o valor da mistura e o B da mistura,
que seriam correspondentemente esses aqui, eram para a gente incluir na equação de Van der Waals. Esse valor aqui era em bar, mas foi dividido para dar em Pascal, para dar um valor mais reduzido, que foi esse daqui. Que foi... Bem, essa foi a resolução da questão 1. Me desculpem pela qualidade. Tive problemas com o meu computador, ele não tá conseguindo... A internet dele não tá boa. E, bem, eu tive que fazer tudo na munheca, por isso tá tendo essas passadas de corretivo, todos esses errinhos, e é isso. Muito obrigada.